O tema dessa videoaula é câncer de próstata. Esse trabalho foi realizado por mim, Bianca Cristina Baldívia, e pelo acadêmico Marcos Vinícius Costa de Carvalho. Declaramos não possuir nenhum conflito de interesse. Sobre a epidemiologia, há uma estimativa de 61.200 novos casos em 2016. Sem considerar os tumores de pele não melanoma, o câncer de próstata é o mais prevalente no sexo masculino, correspondendo a 28,6% dos casos de câncer. Entre os fatores de risco, encontram-se os modificáveis e os não modificáveis. Em relação aos modificáveis estão alimentação inadequada, pobre em frutas, legumes, grãos, verduras e cereais integrais e rica em gordura, nível socioeconômico, prática de atividade física e obesidade. Já entre os não modificáveis estão a idade, a incidência e mortalidade aumentam depois dos 50 anos. Hereditariedade. Ter o pai ou irmão com a doença aumenta de 3 a 10 vezes a chance de desenvolver o câncer. E negros. Sobre os tipos e classificações dos tumores, a maioria dos cânceres de próstata tem origem nas células das glândulas que produzem líquido seminal, que são chamados de adenocarcinomas. Alguns desses tumores podem crescer de forma rápida, espalhando-se para outros órgãos e podendo levar à morte. A grande maioria, porém, cresce de forma tão lenta, leva cerca de 15 anos para atingir 1 centímetro cúbico, que não chega a dar sinais durante a vida e nem a ameaçar a saúde do homem. Em relação à triagem, em homens de 55 a 69 anos, deve-se individualizar cada caso, pois os riscos podem se igualar aos benefícios. Homens com 70 anos ou mais não devem realizar a triagem, screening, já que os riscos são maiores que os benefícios. Observação: essas recomendações valem para os sem diagnóstico, sem sinais e sintomas, e também para os de maior risco, como aqueles que possuem casos na família e para os afrodescendentes. Riscos: possibilidade de gerar falso positivo e sobrediagnóstico. Benefícios: identificar o câncer, chance de diminuir risco de morte pelo câncer e diminuir risco de metástases. O exame baseado em antígeno específico de próstata, o PSA, é o método mais comum para pesquisar câncer de próstata. Aumento do PSA pode ocorrer no câncer de próstata, na hiperplasia benigna da próstata e na prostatite. O exame de toque retal é utilizado na tentativa de identificar áreas irregulares ou endurecidas na próstata. Pode detectar tumores em homens com PSA normal. Sobre as apresentações clínicas, temos na fase inicial, costuma apresentar uma evolução silenciosa. É frequente o diagnóstico antes do início de sintomas através da triagem. Muitos não apresentam sintomas, mas quando presentes são divididos em obstrutivos e irritativos. Sintomas obstrutivos, que são mais comuns na hiperplasia benigna da próstata, são a diminuição do fluxo urinário, urgência miccional, excitação para urinar, nictúria, esvaziamento incompleto da bexiga. E os sintomas irritativos são a hematúria, dor pélvica ou perineal agudas e disfunção erétil. Na fase tardia metastática, aparecem metástases ósseas, podendo causar dor, fraturas patológicas e compressão medular. Infecção generalizada e insuficiência renal são sinais de gravidade. Sobre o diagnóstico. Os achados no toque retal ou o resultado do PSA sugerindo doença, a indicação para biópsia prostática. O diagnóstico de certeza do câncer só é possível através do estudo histopatológico do tecido obtido pela biópsia da próstata. Para o relatório anatomopatológico, usa-se a graduação histológica do sistema de Gleason. Estratificação de risco. Sua tendência à disseminação depende do PSA, do Gleason e do estádio T. É classificado em baixo, intermediário e alto risco. Sobre estadiamento. A doença inicial é aquela doença confinada à próstata, sem evidência de invasão locorregional. A doença localmente avançada é uma doença já com extravasamento extracapsular, invasão de vesícula seminal, linfonodos pélvicos acometidos.
Doença avançada, a invasão de reto e bexiga, metástases à distância. Sobre o tratamento. Se a doença é detectada em estágio inicial, as opções são prostatectomia radical, radioterapia, vigilância ativa. Se a doença é localmente avançada, prostatectomia ou radioterapia com hormonioterapia. Se doença metastática, hormonioterapia e quimioterapia. Principais efeitos colaterais da prostatectomia radical e radioterapia são incontinência e impotência. Já os principais efeitos colaterais da hormonioterapia são eventos cardiovasculares, perda de massa óssea e muscular, perda da libido. E os principais efeitos colaterais da quimioterapia são náusea, vômitos e hematotoxicidade. A vigilância ativa é indicada somente para o câncer de próstata de baixo risco aparente ou quando há renúncia à cirurgia ou à radiação por parte do paciente. Realiza-se monitoração contínua através de PSA, exame retal digital e biópsia da próstata. Atrasa, evita complicações dos outros tratamentos. A prostatectomia radical e radioterapia estão indicadas para câncer com suspeita de mudanças. Em relação à prostatectomia radical, a radioterapia e a vigilância ativa, não há grande alteração na sobrevida, apesar de maior ocorrência de metástases nos que decidem pela vigilância ativa. Em relação ao segmento, investigar sinais e sintomas de doença recorrente ou progressiva e efeitos colaterais da terapia. PSA é universalmente utilizado apesar da especificidade e sensibilidade duvidosas. O PSA aumentado pode sugerir tratamento falho ou doença metastática, apesar de grande parte dos pacientes permanecer clinicamente livre de sintomas por tempo prolongado. Mitos e verdades. É verdade que eu não preciso fazer toque retal desde que eu faço PSA? Mito. 20% dos tumores de próstata podem cursar sem aumento do PSA. O rastreio de câncer de próstata reduz a mortalidade pelo mesmo? As evidências são insuficientes para determinar se o rastreio do câncer de próstata, através de PSA e toque retal, reduz a mortalidade por câncer de próstata. Um resumo do trabalho. Grupo de risco: negros, os que possuem casos na família e homens com mais de 50 anos. A triagem é feita através do PSA e do toque retal. As evidências são insuficientes para determinar se o rastreio de câncer de próstata, através de PSA ou toque retal, reduz a mortalidade por câncer de próstata. O tratamento varia de acordo com o estadio da doença, incluindo desde vigilância ativa a prostatectomia radical. Obrigado.